Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, o podcast para quem quer mais margem, recorrência, escala em seu negócio. E hoje eu tô aqui com Marcos Eduardo. Duduzeira. Duduzeira só para quem tá na mentoria. É isso Para aí. quem não tá é Senhor Marcos Eduardo. Então, se você que escuta o nosso podcast e por algum motivo ainda não faz parte do nosso programa de mentoria, tá tudo bem, só não pode chamar ele de Duduzeira. Vamos conversar hoje, né, cara? Vambora, vamos bater um cara. papo, cara. Vamos bater um papo aí, vamos falar sobre, cara, o princípio para romper a inércia, cara, expandir a sua mensagem, né? Maneiro. E eu queria te fazer uma pergunta, Pedro. Cara, me conta aí, né, você que durante, né, a tua história, você já contou algumas vezes que você já foi um aprendedor, né? Aquele cara que aprendia, mas muitas das vezes, né, não saía do lugar. E aí eu queria te fazer essa pergunta, cara, o que que fez, né, você sair desse cara de aprendedor para um fazedor? Aquele que coloca a mão na massa é aquele que gera resultado. Entendi. Essa pergunta aí, ela é um pouco assim, né, cara? Um pouco capciosa, né? Porque você sabe que você nunca passou por isso, né? Pouquinho, né? Você... Um pouquinho. Ah, não, Zuzeira, você sempre foi o cara que, meu irmão, senta lá no computadorzão e faz a parada acontecer. Mas eu acredito, cara, que, assim, ser aprendedor não é legal, tá bom? Uhum. Às vezes, pode até parecer que é legal. Por quê? Gostoso, né? É isso aí, cara, porque o conhecimento, ele dá dá um sentimento bom, né? Ele preenche, muitas vezes, uma lacuna. Então, assim, o que eu fazia? Eu usava o conhecimento, adquirir conhecimento como um recurso, né? Por quê? Porque, cara, a pessoa, ela olha pra você, tipo, você aprendendo as coisas, fazendo um curso, fazendo um negócio, e ela já te coloca num lugar de, não, aquela pessoa estudiosa. É ou não é? Aham. Não é? Tem Se muito potencial, né? Exatamente, tem muito potencial, olha lá, ó. Pô, como é que se esforça, ó, como é que se dedica e tal. Só que existe um espaço, né? E aí, um ponto importante, né, que eu acho que é fundamental pra galera que tá vendo a gente, é saber que, tipo assim, não é desmerecer o estudo, né? Uhum. Acho que o estudo ele é essencial, ele é fundamental, né? Agora, você utilizar a aprendizagem como uma máscara para o medo é o problema. Conta mais sobre isso aí, cara. Então. Tem uma história aí, né? Então, Que é isso aí. Eu da tinha faculdade. insegurança, exatamente, cara. Eu tinha muita insegurança, né? Quando eu fui fazer faculdade, eu me identifiquei com consultoria, né? E aí comecei, tipo, até trabalhar na área com empresa júnior para pegar experiência e tudo mais. Só que eu nunca me sentia pronto. E aí eu descobri o mercado digital, né? Teve aquele momento e tal. A gente, acho que foi até um pouco antes da nossa conexão, inclusive, né? Porque eu tinha visto site de compras coletivas e tal. Pô, vou vir, vou fazer. Aí botamos lá no ar, não funcionou. E parece que algumas coisas também, algumas tentativas frustradas, acabam reforçando isso também, sabe? Às vezes a gente fica meio, caraca, fiz um negócio e não deu certo, né? Preciso me preparar, né? Preciso me preparar mais. E aí você entra num ciclo de mais preparação. E eu acho que foi um pouco até disso, né? Na verdade, eu acho que eu tô tendo essa realização agora, cara. Curioso, né? A gente vai falando e vai tendo as realizações, né? Por quê? Porque, em essência, eu acho que eu não era um aprendedor, eu fui me tornando o aprendedor, né? Por quê? Porque, cara, quando você entra no mercado digital, você sabe muito bem disso, porque você, em 2008, você já vendia até, né? Já. Mas algumas pessoas, quando entram no mercado digital e não começam a vender, que foi o meu caso, ela entra, cara, e descobre um mundo, um universo diferente, um linguajar, com siglas diferentes, com um monte de coisa diferente. Tipo, é um mundo novo, né? É porque a gente hoje já tá há anos e anos nesse mercado, com muito resultado, e parece assim, cara, que você tá falando a garrafa, água, né? Tipo, é como se fosse a mesma coisa. Você fala lead, CAC, LTV, ROI, o cara do outro lado, às vezes ele fica,
caraca, meu Deus, é um mundo, né? Aquele vídeo do poker, né? Você lembra aquele vídeo? Lembro. Então, tipo, isso aí. Depois a gente mostra isso aí. É um vídeo Um que o cara momento, um falava, momento. tipo, 2 minutos e você só entendia 5% do que ele falava. Basicamente isso. E às vezes no mundo digital é assim, né, pra gente. E aí, o que foi acontecendo comigo foi, eu fui mergulhando nesse mundo e, pô, como eu gostava de estudar, já tinha essa parada, né? Eu gosto de ler, é uma coisa que me dá prazer, né? Além de ler para me desenvolver como pessoa, como profissional, eu me interesso especificamente pela leitura, até como diversão, né? Uhum. Então, cara, era um pratão, né, cara? Vou mergulhar aqui, vou aprender mais, vou. Tanto que eu cheguei a ficar um ano me preparando para fazer a pós-graduação, né, cara? Que eu Caramba. até brinco hoje em dia, que eu falo Uhum. que é um ano me preparando para me preparar, né? Boa. Né? Então eu fiquei lá um ano estudando tudo que era curso, cara, específico, né? Curso específico de mídias sociais, curso específico de Facebook Ads, Twitter Ads na época tinha, né? Analytics, otimização de conversão, cara, cursos mais Google, né? variados, Google Ads, né? Anúncios do Google, que na época era AdWords, né? E, enfim, então tinha todas essas coisas, SEO, né? Cara, e aí eu vou me preparar para então fazer a pós, né? Quando cheguei na pós, cara, praticamente dava aula em algumas matérias, de verdade, porque já tinha estudado Já antes, sabia, né? Já já. sabia, só que eu tinha uma visão de, não, cara, lá vai ser muito avançado, né? E às vezes a gente tem essa visão, né? Que você precisa estar num estágio muito avançado para poder começar algo, para poder dar o passo, né? E até ter resultados, assim, né? Então isso é realmente um desafio. É quando a gente se prende e muitas vezes quando a falta de confiança, ela meio que vai se escorando nisso também, né? Legal, cara. Então, E teve algum momento que você percebeu, assim, tipo assim, cara, você olhou para trás e viu que, cara, eu sou um aprendedor, eu preciso colocar isso em prática. Teve um momento que você deu esse estalo, ou quando que você percebeu que você era um aprendedor e você começou a dar passos práticos para se tornar um fazedor? Teve isso? cara, eu acho que a realização mesmo, tipo, o ficar plenamente presente para isso, foi quando eu ouvi da boca de um russo, gringo, Hum, de um internet marketer russo, que ele falou: existem 3 tipos de pessoas no mercado digital. Né? E hoje eu replico isso, inclusive, né, Aham. para muita gente. Mas eu ouvi isso da boca de um internet marketer russo, o cara que até então tinha um recorde de ter tido o maior webinar do mundo, né? Chama Andrei Parabellum. E esse cara, ele falou num evento que eu tava, olha, existem 3 tipos de pessoas, e esses são os learners, os pares e os doers, né? E cada um desses caras são um Então, percentual. Existe já, um. já dá o exemplo aí de cada um deles aí Legal. para a audiência se identificar, né? Vai que É, você seja um desses três, né? Ou, na verdade, você é um desses três. Você exatamente. precisa identificar qual desses três Teve você um cara é. na nossa imersão que ele falou, né? Ô, e se eu não for nenhum desses 3? Eu falei, sai da live. Não Você tem tá em outro como, cara. planeta. Não tem como. Pô, se o cara, pelo menos se ele não executa, Né? aí tem que pelo menos buscar isso como Né? objetivo. Então, e o learner é o aprendedor, né? Em Uhum. inglês, né? Learner. Os pares são os festeiros, né? E os doers são os fazedores, né? E no nosso linguajar a gente chama de makers, né? Que tem a ver com fazer também, mas tem algumas coisas a mais aí. Então, cada um desses representa um percentual de pessoas dentro desse ambiente digital, né? E segundo essa teoria dele, 80% das pessoas são aprendedores. E aí esses Caramba. aprendedores são caras que estudam e não fazem nada com aquilo que eles aprendem. Então eles vão comprar os cursos, eles vão, cara, comprar programas online, vão comprar os livros. É o cara que compra o livro e não lê, compra o curso e não faz, ou
só faz até o curso, mas ele não Uhum. coloca em prática o que o curso disse que era É. para fazer, né? Então tem esse lado também. Tem um que compra o livro e não E- lê, e tem um que lê e não faz nada com o que leu, né? É. Então esse cara, ele tá no aprendedor, mesmo que lê o livro, tá? Ah, não, porque eu me vangloriava até disso, né? Eu De li os assistir. livros, eu assisti, eu completei os cursos, entendeu? Então eu me vangloriava disso, não, eu assisto, eu tomo notas, sabe? Eu reviso, mas, cara, A e aí? aplicabilidade daquilo na realidade, né? Nada, ficava no mundo das ideias, né? No mundo mágico que era o mundo que é um mundo onde você não tem rejeição, sacou? Entendi. Porque quando você coloca uma oferta no ar, você tem a chance de receber um não, né? É verdade. E aí, cara, a partir do momento que você se viu presente para em que estágio, né, dos tipos de pessoas, né, Uhum. você tomou uma decisão e aí o que que você nesse caso Eu refletiu, fiquei presente, identificou, né, né? ficou presente Aí tem do os que era um 15% que são aprendedor? os festeiros, né? Os 15% são festeiros, que Ah, são os caras que vão nos eventos, gostam das comunidades, participa, vai na live, comenta, sabe? É o que faz o entendi. network, aquele que leva o bolão de cartão assim, distribui cartão pros Tá outros, né? ligado, tá E ligado. aí, só que também não fecha negócio com ninguém, não faz follow-up depois, não Entendi. apresenta o produto, né? E o fazedor é o cara que pega, aplica e gera o resultado, né? Mesmo que seja um não, mas ele vai, né? Ele vai atrás do não até receber o sim, né? Esse é o aprendedor, é o que busca aspectos direto ao ponto, é o cara que a gente acaba de certa forma sintonizando e ajudando de uma forma mais profunda, né? E os outros a gente abraça eles e caminha com eles nesse processo para transformar esses Legal. caras em fazedores, né? Então É, essa é uma busca que a gente tem, inclusive, como é. time, né? Esse é um dos nossos objetivos, né? É pegar as pessoas que são aprendedores e festeiros e transformar eles em Em makers, né? Em fazedores, é isso aí. fazedores, porque a gente entende que é somente nesse estágio onde, né, eles vão conseguir gerar resultado. E os fazedores é o cara que é simples de acelerar, né, cara? É. Você aperta ele lá, ele pum, avança rápido, né? Já tá Quando ele tá andando, né, cara? acompanhado, É muito mais fácil cara, acelerar aquilo que já tá andando do que tirar da inércia aquilo que tá parado, né? é verdade, é verdade. Cara, um fazedor apoiado, ninguém segura. É surreal, assim, né? Animal. E aí eu acho que a grande questão, cara, que foi um processo de transformação, assim, de não teve nenhuma iluminação Uhum. transcendental, não teve. Teve o quê? Teve busca de apoio, tá? Pra eu virar, pra eu realmente, cara, quando que eu virou? Quando eu comecei a buscar mais apoio, né? Apoio mais próximo, né? E na época, cara, eu tive apoio do Conrado Adolfo, né? Foi um cara que Legal. apoiou, né? Tive apoio de pessoas do mercado digital, de pares também, né? Então foi apoio, busquei conselho, busquei isso e fazer mesmo, Não literalmente tem, né? sentar o bumbumzinho na frente do computador, escrever o e-mail e disparar. Abrir o webinário, fazer, entendeu? E errar tudo lá, e fazer uma porcaria, errar, e pá, e cair a ferramenta, e falar para 3 pessoas, depois para 4, como se estivesse falando para 1000, e oferecer o produto, entendeu? E foi nesse processo de execução mesmo. Não tem nenhuma. Além do apoio, que para mim é o fundamental, né? Procurar ajuda, além de estar amparado, né? Ser mentoreado, me deixar ser mentoreado. Além disso, para mim é colocar mesmo a mão na massa e fazer a parada Legal. acontecer, entendeu? Eu vejo também de ressignificação, né? Porque para você, o prazer era consumir aquilo, né? É Então era verdade. assim, você tinha prazer, era delicioso, né? Uhum, E aí você chegou no momento que você identificou que você estava dentro de um estágio de pessoas que, de certa forma, não gerava resultado, e aí você uhum. ressignificou o que era o aprendizado para você, né? Muito bom, Que muito não bom. é mais simplesmente ler um livro, mas é ler e aplicar aquilo, né? Nesse Excelente. caso, nem seria nem ler o livro por completo, né? É você pegar um tópico daquilo que você está precisando, de acordo com a sua necessidade, É isso. e você colocar aquilo em prática, né?
Exatamente. Eu falo muito disso nas aulas e eu sempre quando eu tô numa aula, eu sempre falo para os alunos assim, cara, consumir conteúdo é muito bom, né, cara? Você bota o fone, aí você senta naquela cadeira, normalmente numa cadeira confortável, e Uhum. aí você para na frente da tela, e aí você aperta o play, e aí você fica ali meia hora assistindo o conteúdo. E aí quando termina aquele vídeo, parece que dá uma sensação de alívio, aquele sentimento de caraca, aprendi, né? É verdade. E eu vejo muita gente nessa situação, acredito Uhum. que de fato era o que você passava, né? E aí eu É, sempre falo, cara, o aprendizado é a aplicabilidade daquilo que você está assistindo, né? Então eu ressignifiquei isso também boa. por um período que eu entendi que o aprendizado, o entendimento não é simplesmente o consumo, mas sim a aplicabilidade daquilo que eu estou assistindo. Então, assim, parei para assistir um vídeo, terminei, cara, eu não aprendi aquilo, né? Cara, Uhum. não aprendi aquele tópico. Eu entendo que eu só consigo aprender a partir do momento que eu coloco aquilo em prática. E vou colocando aquilo em prática, eu vou aprendendo a partir do momento que eu executo, e aí fica também de contribuição aí para a galera, Muito né? bom. Pegando um pouco nesse aspecto, né, do aprendedor, cara, eu acredito que você teve, durante a sua jornada, talvez períodos de excesso de informação, tá? Eu queria entender um pouco mais, dentro da tua jornada, cara, se você teve um pouco essa questão relacionada ao excesso de informação e o que você fez, cara, para poder estar, né, rompendo um pouco, entendendo o que significa e tudo mais. Legal. Fala um pouquinho. Cara, tive. E o excesso de informação, ele é um mal. E ele assim, ele pode ser visto de duas formas, na Uhum, minha visão, tá? Ele pode ser visto quando você está mergulhado nele como um mal, né? E ele pode ser visto como uma vantagem quando você está dentro de um ambiente onde você tem muita gente falando muita coisa e com isso, como se você vende conteúdo, né? E aí olhando para o cara que está ouvindo a gente, por exemplo, que vende conteúdo online. ah, Então, o cara que vende conteúdo online, cara, é uma vantagem. Você tem um monte de gente falando um monte de coisa desorganizada e as pessoas, elas precisam o quê? De clareza, de direção. Precisam disso, né? Então, mudar inclusive a perspectiva de quem vende conteúdo na internet ou quem busca vender conteúdo na internet para, cara, você não vende conteúdo, você vende clareza, direcionamento, acompanhamento, você vende outra coisa. Então, o excesso de informação ele é uhum. favorável, Ele né? constrói o mercado, né? Exatamente, Mas exatamente, vamos olhar na exatamente, perspectiva do cara que sofre com isso. exatamente. Na perspectiva do cara que sofre com isso, né, que foi o meu caso durante um tempo, era o seguinte, cara, é que tudo parece que funciona, sacou? E sabe qual que é o pior? Aham. O pior, você sabe? Então fala, o que que é o pior? O pior é que tudo funciona. É isso aí, cara. Esse é o pior, cara. Esse é o pior. Então, assim, se o cara for vender lá o produto no Mercado Livre, Funciona. funciona. Tem um monte de gente que tá arrebentando vendendo no Mercado Livre. Se o cara for vender lá o e-book, Funciona. funciona. Tem gente vendendo e-book, arrebentando. Ah, se o cara for vender encapsulado, não sei o quê. Funciona. Tem um monte de gente vendendo um monte de encapsulado aí, arrebentando. Normal, legalmente, certinho, né? Uhum. Tem as coisas erradas, né? Em alguns meios desses tem algumas coisas que são erradas, mas como todo meio, né? Então, mas tem lá os lícitos, né? Nutracêuticos direitinho, né? Que funcionam e que dão dinheiro, né? Esse Uhum. negócio, né? Tá dando, o que que tá dando dinheiro, né? Tem um monte de coisa que dá É. dinheiro, O né? foco, né? Agora, a questão é essa, a questão é o foco, né? E eu me encantei pelo ambiente dos infoprodutos, né? Esse foi que foi assim, o que me pegou. Por quê? Porque eu vi a possibilidade de pegar aquele meu conhecimento, então, como eu era apaixonado por conhecimento, ó, vai fazendo um fit, Uhum. né? Cara, apaixonado por conhecimento, pô, eu posso pegar esse meu conhecimento, empacotar ele e vender esse conhecimento empacotado múltiplas vezes. E depois vem um plus, que foi o quê? Cara, eu posso vender o acesso a esse conhecimento e receber recorrentemente por isso, entendeu? Então, isso é
explosivo, né? Então, beleza, você pode vender de forma recorrente produto físico e tal? Pode também, inclusive a gente ajuda um monte de gente nesse lugar também, né? Clubes de assinatura, softwares e tudo mais. Mas o que me pegou mesmo foi o quê? Foi a venda do meu conhecimento como um pacote, como um acesso, né? E aí aquilo ali foi um negócio surreal. Então, quando eu olhei e vi isso, o que eu fiz? Cara, mergulhei nisso. Então, como que resolve, né? Ou como eu resolvi o excesso de informação? Foi ter escolhido um lugar que se adequava a algo que sintonizava com o meu coração e com o que fazia sentido até a nível de oportunidade também, mas eu Uhum. posso até dizer assim, que dentro da minha perspectiva, cara, até um pouco romântica, sabe? Uhum. Porque quando eu comecei, e até hoje a gente sustenta isso no nosso negócio, né? Esse desejo de fazer a diferença no mundo, né? A gente não fica falando isso toda hora, assim, porque às vezes, assim, soa meio piegas, né? Então, tipo, vou fazer a diferença no mundo. A gente prefere fazer e Fazer. mostrar, né? Mostrar aqui, ó, o resultado dessa galera que a gente ajuda é a diferença no mundo que a gente crê que a gente pode fazer. Mas o que me moveu foi isso, cara. Cara, eu quero fazer a diferença no mundo, quero fazer a diferença na vida das pessoas, eu quero melhorar a vida da minha família. E eu tô vendo aqui uma oportunidade de um tipo de produto ou serviço que é altamente lucrativo, que eu posso fazer de qualquer lugar do mundo, que eu posso ser livre financeiramente a partir da venda desse material. E ainda, olha que legal, e ainda depois de tudo isso, eu poder ter mais tranquilidade, ter tempo para trabalhar de onde eu quiser, sacou? Então, quando veio esse pacote dessa oportunidade, eu comecei a ver isso e falei, cara, é isso que eu quero, Animal. né? E como eu tinha aquele desejo, que eu já contei em outras vezes, né, de fazer missões e tudo mais, e coisas desse tipo, eu vi também esse lugar como aquele lugar onde, poxa, se eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, se eu for enviado para algum lugar, né? Uhum. E aí esse enviado aí é por Deus, né, para algum lugar. Se Uhum. eu crer que Deus está me chamando para ir para algum lugar, eu não vou estar preso, Ali. né? Não vou estar preso a escritório, a qualquer coisa. Eu vou poder fazer isso e ainda assim continuar gerando valor para minha família e ainda assim impactando pessoas e coisas desse tipo. E o que você falou é muito, muito importante, né? Referente às questões sobre o que funciona. Eu percebo muita gente, parece que girando em círculos, entendeu? É assim, Uhum. aprende um o negócio não dá resultado, pula pro próximo, né? E aí, o fato de tudo funcionar, né? Porque você pergunta, né? Eu sempre dou esse exemplo. Você pergunta para um profissional de YouTube se YouTube dá Dá resultado, cara. resultado. Se você É isso pergunta aí. para um profissional de Facebook, vai dar resultado. Ele tem resultado, né? Como você Uhum. falou, Mercado Livre, Taboola, Outbrain, independente não só do que diz respeito a tráfego, mas como estratégias de venda também, Sim, né? Uma estratégia uma estratégia A, uma estratégia B, estratégia C. sim. E aí, muitas das vezes, as pessoas ficam perdidas e girando em círculo, por quê? Porque normalmente não conseguem implementar uma técnica, e aí o negócio não dá certo, pula para outro, pula para outro, pula para outro, e aí fica girando, 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 Sim. girando, e nunca sai do lugar, né? Eu acredito que você talvez passou por isso e que já consegue identificar, né? Cara, normalmente uma pessoa que está passando por isso, com esse excesso de informação, e consegue dar clareza e direção Sim. para essa pessoa, né? E aí, usando isso como tópico, cara, eu queria que você compartilhasse, né, um exemplo de um dos nossos clientes que, cara, que você conseguiu, né, que nesse caso, a gente como empresa, tirar dessa inércia, né, de Uhum. excesso de informação, cara, de muita informação e paralisação, né, de aprendizado e botasse o cara no caminho do resultado, botasse o cara no caminho de se tornar um maker. Legal. Tem alguns, né? Tem alguns. Eu lembro do Cícero. Você lembra do Cícero? Uhum, Né? lembro. O Cícero é um caso que eu acho que ele é bem emblemático em relação a isso. Ele tinha 40 produtos, né? Uhum. E aí no dia da mentoria que a gente estava fazendo com ele, não sei se você lembra disso, mas eu fiz aquela dinâmica da arma na cabeça, você lembra? Como é Uhum. que foi?
Eu cheguei e falei, cara, Conta aí que tem gente que ainda não sabe. é, Fica de exercício aí, galera, que você tá vendo aí, fica de exercício. cara, eu fiz assim com o Cícero. Eu falei, Cícero, ele trouxe pra nós, né? Tava lá eu e o Dudu, a gente tava na mesa, a gente fazia as mentorias, do planejamento de mentoria. E houve uma época, né, no nosso programa, que a gente trazia a pessoa, aí ela vinha, sentava numa mesa com a gente, logo no início, assim, né? Depois a gente foi expandindo e tudo mais, e essa mesa virou uma mesa virtual, né? É. Então continua sendo assim, né? Ele traz o desafio dele para a mesa, mas houve um momento que a mesa era literal, né? Ele veio aqui para nossa cidade, sentou na mesa com a gente para definir isso. E aí ele trouxe o problema dele. O problema dele era o seguinte, ele tinha 40 produtos, né? E ele não vendia nenhum. Que era doido, né? Cara, eu tenho 40 produtos, mas eu não vendo nenhum. E aí eu fiz essa dinâmica com ele. Eu falei, cara, faz o seguinte então. Tem uma arma apontada agora na sua cabeça. E você tem que escolher um produto só para poder vender. Qual produto você escolhe? E aí você lembra o que ele respondeu? Não lembro não. Ele respondeu assim: então, tem esses dois aqui. Se fosse na vida real já tava morto, né? Tá bom, tiro. Né? Eu falei, cara, tem esses dois aqui. Aí a gente foi, ajustou o planejamento dele e juntou os dois. E aí virou aquele produto dele, que depois arrepiou, né? E o produto dele faturou mais de 100 mil reais e tal. E se tornou a base, né? Mais do que simplesmente faturar 100 mil reais, que é muito legal, né, cara? Eu não sei pra quem aqui que tá ouvindo a gente, às vezes 100 mil reais é pouco, né, pro É. cara, né? Pode ser pouco ou muito, mas a questão aqui não é essa, né? A questão é a seguinte, ele, a partir daquilo ali, né, e a partir do nosso acompanhamento na mentoria, ele fez mais de 100 mil reais dentro do período de 6 meses, do primeiro ciclo dele, né? De mentoria. Depois ele renovou, depois ele foi para Mentalidade Master e tudo mais. Mas o fato é que ele conseguiu alcançar aquele resultado dentro daquele período. E ele, mais do que o resultado, ele ficou com um produto, cara, que vendia de novo, de novo, de novo. Ele Animal. ficou com um produto que se tornou base do modelo de negócio dele inteiro. E ele tinha 40, depois ele ficou com 38 que ele nem precisou usar. Né? E que depois até ele poderia pegar um ou outro e agregar como um bônus, como um presente, como alguma coisa a mais, fazer uma oferta nova e tudo mais. E a partir daquele produto, né, no caso dele é de gestão para pequenas e médias empresas, né? Ele era Empresa um eficaz, consultor, né? né? Uma empresa eficaz. A partir daquele produto ele foi derivando outros. Ele derivou um programa premium, uma consultoria mais top para o cara que era um empresário maior, uma comunidade para a galera que não podia ter, não tinha condições para pegar aquele primeiro. Então, a partir daquele um produto, focado, trabalhando, ele conseguiu ter resultado e caixa para depois criar novos, inclusive, né? Porque o problema não está em criar outros produtos. O problema está em ficar batendo cabeça com um monte de possibilidade e não transformar nada em realidade, né? Animal. Então, acho que essa é a grande questão. Se será um exemplo desses. Um outro exemplo legal é o Jaime. O Jaime, ele é empresário, ele é dono de uma fábrica, né? Então, um cara que vem do mercado do tijolo, né, cara? Da Vem do mercado da indústria, né? indústria, né? Gigante, como... Ele esses dias estava mostrando lá nos stories dele, lá, o parque fabril dele lá, né? Gigante, aumentou e tal, começou pequenininho, muito legal. A história dele é incrível, cara. E ele entrou para a mentoria não para tratar do projeto dele industrial, né? Mas para tratar de um desejo que ele tinha de colocar a voz dele na internet, né? Então ele percebeu que na nossa mentoria ele ia alcançar essa possibilidade de, cara, expandir a mensagem dele. E o curioso, né, que quando o cara, às vezes, ele vem do mercado físico, cara, quando ele entra no digital, ele é um bebê, sacou? E o legal é que o Jaime ele tem humildade para isso, né? Porque apesar dele faturar, sei, X múltiplos milhões lá com o negócio dele, ele teve a humildade de sentar na mesa, ouvir a gente, né? E a gente chegar para ele e falar, cara, tu tem que fazer isso aqui. E ele tinha um monte de possibilidade, um monte de coisa, né? Mesma coisa, cheio de, cara,
Ah, fulano me fala isso, ciclano me fala aquilo, Ainda mais uma né? pessoa com bastante experiência, e não só experiência e resultado, né? Então, assim, ele normalmente Exatamente. ele olha para a vida dele, o que ele conquistou durante esse período, de fato, né? Dá para fazer muita coisa, né? Uhum, Só que uhum, normalmente quem tem muita possibilidade acaba se travando aí no excesso de informação. exatamente. E aí ele foi cara, vamos fazer então, Jaime, vamos fazer um programa premium, né? E a gente estabeleceu com ele uma possibilidade, um projeto de um programa premium de acompanhamento mais próximo com pessoas que estavam num estágio determinado de negócio, né? Também nessa área de negócios aí. E aí ele, na semana que ele ia fazer o negócio, o maluco de operacional dele saiu fora do projeto. Aí ele Caramba. ficou sem braço operacional. Acho que essa parte você não sabia, né? Não, Que sabia disso não. essa parte. Porque ele ficou sem braço operacional. Logo depois que a gente fez o planejamento com ele e tal, não, tá claro, tudo certo e tal. Que aí depois ele me fez Puxou. me puxou, né? E falou, cara, ó, tá acontecendo isso e tal. Eu falei, cara, e aí, o que você vai fazer? E ele, pô, meu irmão, desafio, eu já é um fazedor, né? Uhum. Então, ele não tava travado, agarradão, tipo, o Cícero era um aprendedor, né? E foi se tornando um fazedor firme, né? Que ele tinha resultado também na área empresarial dele como consultor, ele até já tinha resultado como consultor, mas no digital ele tava como aprendedor, tava há muito tempo rodando, sem colocar Colocar. no ar, né? E no caso do Jaime, ele já era um fazedor, ele falou, cara, dane-se, eu vou fazer o que eu tiver na mão. Aí ele pegou o celular dele, cara. O celular fez uma sequência de stories seguindo a nossa instrução. Cara, faz isso sim ou não, tal. Tem interesse, criou interesse ali nos stories. E pá, e abriu e vendeu 5. Deu 35 mil reais. Caramba. Foi Já 35 pagou a mil mentoria, reais, né? pagou a E mentoria, sobra, né? sobrou e ficou de boa. E, cara, e sem um operacional. Ele falou, cara, se eu não tivesse, depois ele falou isso comigo, mandou o um videozinho na mentoria lá. Então, se eu não tivesse recebido aquele desafio e aquela puxada ali, eu não ia ter colocado no ar, entendeu? Então foi uma coisa legal. E um terceiro caso, pra gente fechar, é de um cara que é coach, o Francisco, cara. Francisco, na nossa mentoria, ele tinha um desafio. O desafio dele era o seguinte: ele tinha um mercado que era muito vasto, né, um mar vermelho de coach, e ele não sabia onde ele ia focar. A gente ajudou ele a nichar, né? E esse foi uma grande questão, né? Porque ele focou, ele queria fazer coach de carreira, estava indeciso sobre coach de carreira ou se ele ia ser um coach de negócios, porque são as áreas mais lucrativas, assim, né, no Uhum. ambiente do coaching. E aí ele, cara, ele foi e a gente ajudou ele a achar um nicho, ele achou um nicho para coach de carreira dentro do ambiente de prefeituras, e ele vendeu uns contratos para prefeituras para desenvolvimento da galera lá. Pegou uns contratos de 50 mil reais, um negócio bom pra caramba, assim, né? Que pô, deu um fôlego financeiro para ele. Uhum. E depois, aí ele resolveu essa questão inicial. E depois ele começou a trabalhar como coach artístico, de artistas. Ele botou até uma menina no The Voice Eu lembro que dessa. ele foi ajudando. Só que dentro do processo ele foi passando, como ele tinha muitas habilidades, e é um outro caso, é um caso semelhante a esse, né? Às vezes a pessoa tem muitas habilidades, pode tocar em várias frentes, mas ela acaba ficando perdida. E aí, cara, eu falei, cara, foca durante um tempo, não tem problema, depois você muda, né? Então ele focou durante um tempo, gerou resultados, garantiu aqueles contratos, conseguiu fôlego, e aí depois ele parou aquilo ali, ou não chegou nem a parar, ele entregou aquilo ali, né? E foi dando manutenção, e depois ele foi fazer o que ele gostava de fato, né? Que era a questão do artístico e Legal. tal, e acabou É. também bombando ali, né? Você fala muito também da questão da experimentação, né? Para as pessoas que têm muitas habilidades, né? E fica paralisada por excesso de oportunidade, né? Sim. Olha que doideira, né? É. Normalmente uma pessoa que tem bastante conhecimento, tem bastante experiência, bastante resultado pela história de vida, mas paralisada por todas essas possibilidades, né?
Sim, E aí, cara, uma coisa que basicamente ele fez foi buscar experimentar, né? sim. E ver o que que funciona, o que que não funciona, e ali encontrando o seu caminho. Pegando, cara, um pouco em relação a essa questão do excesso de informação, Uhum, eu queria saber, cara, quais são as lições que você tirou, né, quando você identificou que tinha e hoje, né, como um mentor, consegue identificar nas pessoas também uhum. que tem. Legal. Cara, lições práticas, assim, ó. A primeira delas é pouca coisa bem aprendida e bem praticada, Hum, né? Você interessante não isso. precisa de muito, cara. Às vezes a gente acha que a gente precisa de muito, a gente precisa de, cara, quero ter o tudo. Não precisa, cara, é pouca coisa. Então, assim, isso se tangibiliza como? Cara, eu vou num evento, eu não preciso ver todas as palestras, entendeu? Então, e aí eu posso até colocar como uma segunda aqui, que é setar a intenção, entendeu? Hum, Estabelecer a intenção daquilo que eu quero. Então, eu vou num evento, por que que eu não preciso de ver todas as palestras? Porque eu estabeleço a intenção. E aí eu pego o que eu quero. Eu vou ler um livro, eu estabeleço a intenção. Qual a minha intenção nesse livro? A minha intenção é puramente me divertir e me entreter. Beleza, vou sentar e vou ler e vou relaxar lendo esse livro, né? E vou ler ele todo, porque é né, a uhum, história, ela eu vou ler todo. Agora, eu vou pegar um livro de negócios, cara, o que eu preciso? Cara, eu preciso de melhorar a minha contratação. Beleza, vou pegar. Quais são os livros que falam sobre isso? Ah, o jeito de trabalhar da Google. Legal, vou pegar lá, vou olhar no índice, vou procurar, vou ver se tem resumo atrás, vou. Entendeu? Então vou futucar o livro ali para achar o que eu preciso. Acabou, não preciso ler ele todo. Ah, pô, interessante, isso aqui me interessa. Beleza, aí leio ele. Peguei o que eu preciso. Cara, tchau e benção. Obrigado, livro. Você foi útil nesse legal, ponto, cara. entendeu? Então, isso uma outra lição, um aprendizado que é legal de carregar, né? Então, pouca coisa bem aprendida, bem praticada. Setar a intenção, né? Estabelecer a intenção na hora de buscar a coisa, ó, aquilo que você quer. E uma terceira é o seguinte, cara, é escolher ser acompanhado. Escolher ouvir conselhos. Né? Esse ser acompanhado, nesse caso, é isso. É ouvir conselhos, cara. Esteja aberto a ouvir conselhos, né? Se a gente fala, né? Se conselho fosse bom, não dava, vendia, não sei o quê. Não, cara, existem conselhos bons, sim, quando você recebe, e você pode receber conselhos gratuitos, e pagar por conselhos também é Uhum. inteligente, né? Inteligente, sábio, Economia né? tempo, né? Economiza de tempo, economiza tempo. Então, ter isso, eu acho que é um grande ativo, assim. E é algo que, cara, eu não largo, entendeu? Eu não Entendi. largo. Cara, fala um pouco mais, pegando do que você falou, que, cara, é sensacional, né? Referente a pouca coisa bem aprendida, bem praticada, Uhum. e filtrar aquilo que de fato você quer, né? E não simplesmente sair consumindo tudo, né? Eu queria falar, eu queria saber de você, né? O que que você acha daquela pessoa que fala assim, cara, eu vou sugar tudo, né? Eu vou, meu irmão, eu vou assistir 120%, eu vou, meu irmão, extrair tudo Pra e fazer valer, né? fala um pouquinho aí, cara. O É que que você... imaturidade, né, cara? A verdade é essa, é imaturidade. A pessoa imatura, ela realmente quer tudo, entendeu? A criança. É só a gente olhar pra criança, cara, Hum, né? interessante. Noah, Elisa lá, o que que eles querem? Aham. Cara, ele quer tudo. Entra na loja de brinquedo, quer o quê? Quer É, tudo, não é? é. O Noah faz assim, ó. Papai, eu não tenho carro vermelho. Né, esses É, dias, ó, olha dá pra só ter como é vermelho, que. verde, azul, Então, ó rosa, como é que tudo, é, ó né? como é que é. Ele tá com uns 20 e poucos carrinhos lá, né? Daqueles Hot Hot Wheels, né? Wheels. E aí ele curte e tal. Aí esses dias, aí teve um negócio lá que ele tava fazendo em casa, Flávia tava fazendo um exercício com ele de cores e tal. Aí abriu uns papéis daqueles de tipo um feltro assim, com cada um com uma cor, né? Uhum. Vermelho, verde, tal, tal. E aí ele tem um carrinho de cada cor, ele foi colocando em cima e ele não tinha um roxo. Aí ele Hum. ficou, mamãe, não tem um roxo. Não tem um carrinho roxo. Papai, não tem um carrinho roxo. Papai, não tem carrinho roxo. Ficou. Mamãe, não tem carrinho roxo. Não tem um carrinho, não tem carrinho. Aí, o que que ele fez? Apelou, né? Aham. Minha mãe tava no telefone com Flávia. E Hum. aí,
ele foi e falou, vovó, não tem um carrinho roxo. Meu Deus. Não tem. Apelou pro ponto fraco, né? Apelou, meu. O que aconteceu? No final do dia, tava lá o Brotou. vovozão e a vovozinha entregando o carrinho roxo dele da Hot Wheels. Foram, caçaram na loja e tal, e aí levaram lá o carrinho roxo pra ele, né? E aí chegou lá o carrinho roxo, aí ele ficou todo feliz. Aí depois ele, não tem carrinho laranja. Meu Deus. Então assim... Acho que tem que parar o exercício de cor. Tá bom, meu filho, até Tá bom, aí. chega. Quando você tiver com uma idade maior, você aprende as outras cores. Então, assim, cara, a criança, ela não tem limites, entendeu? A criança, ela vai querer sugar tudo, ela vai querer tudo. Ela olha a loja de brinquedo, ela não sabe escolher, ela quer tudo. Pra ela, o bom é ter tudo. Quanto mais, melhor, né? E às vezes, no nosso negócio, a gente entra numa paranoia como essa, ou quando vai consumir um conteúdo. É aquele cara que fala aquela imbecilidade. Cara, na boa, assim, ó, se você é um desses, cara, tá recebendo aí, não se toca no seu coração, não. Não fica magoado comigo, não, mas... Pro seu bem, né? É pro seu bem. Mas aquela imbecilidade de falar assim, ah, não, eu só vou pegar esse curso quando eu terminar o outro. Cara, isso é de uma ignorância absurda, entendeu? Por quê? Porque a pessoa condiciona o desenvolvimento dela a terminar, às vezes, uma coisa que não vai fazer diferença na vida dela, que ela não precisa, entendeu? E aí ela traz essa condição maluca, tipo, irracional, para um lugar de trava. E aí ela se trava na evolução dela. Ah, não, porque agora eu estabeleci uma meta para mim que eu só vou comprar o próximo quando terminar os outros. Caraca, se a gente pensasse assim, a gente tava frito, né, cara? Não, cara, eu vou pegar o que eu preciso na hora que eu preciso. E se o que eu preciso é só um pedacinho de um negócio, cara, que custa 50 mil reais, eu vou pegar aquele pedacinho lá e vou transformar aquilo em 1 milhão, em 2 milhões, em 10 milhões, sacou? Então, é um pensamento que, cara, que quebra esse lugar dessa coisa insana, que é uma... Não existe isso, entendeu? É condicionado, a gente é condicionado a isso. Né? É o cara que fica lá na faculdade e ele termina a faculdade só para terminar. Né? É o cara que, meu irmão, continua fazendo só para poder dizer para os outros que ele concluiu. Nem aquilo não faz sentido para ele. Aquilo não tem nenhuma conexão com o que ele quer fazer da vida. Ele já descobriu no 3º período. Mas ele continua fazendo. Cara, isso é de uma imbecilidade tamanha. Né? E é triste ver isso, muita gente entendeu? assim, né, cara? É triste, cara. É muito triste, sacou? E assim, como que você rompe com isso? Simplesmente definindo, cara. Existem coisas que você vai ter que ir até o fim? Sim, existem. Agora, se você notou que aquele troço não vai fazer diferença, não faz parte, cara, acabou. É igual querer recuperar dinheiro. Isso aí eu acho que é papo um outro momento. Vamos lá. E, cara, e pra finalizar, né, eu queria te perguntar, cara, os resultados, tá? E aí, nesse caso, você poderia dar um exemplo seu e também, né, de alguns clientes que romperam com esse excesso de informação, né? Então, talvez olhando para você alguns anos atrás, né? E aí, resultado em todos os aspectos, né? Pessoal, profissional, financeiro, o que for, se você quiser dar um exemplo específico seu ou dos cases mesmo, né? Tá. Cara, para mim, resultado assim, ó, de cara é a velocidade com quem a gente conseguiu imprimir ritmo de crescimento no nosso negócio. Para mim, esse é um resultado, tipo assim, de fato, né? Direto. Porque a gente só conseguiu imprimir esse ritmo de resultado depois que a gente rompeu com isso, né? De dobrar cada ano, né? Cada ano a gente vem dobrando o nosso resultado, né? A nível de faturamento e lucro. Isso é maravilhoso, sacou? E isso para mim é um marco, assim, cara. Estamos indo no caminho certo. Dos nossos clientes, cara, o que eu vejo é impacto financeiro, sim, também. Todos eles que rompem com isso evoluem financeiramente, tá? De forma direta. Imensurável, porque a gente tem desafios na mentoria que o cara tira uma foto antes, né? E ele vai vendo depois. Tipo
coisa do emagrecer, né, cara? Eu tava gordo, agora eu fiquei magro. Então, na O antes e mentoria, né, depois, tem os né? antes e depois lá. Então, ele vai vendo o progresso direto, de fato, no resultado financeiro do negócio dele. Agora, maior do que isso, pra mim, é o resultado que isso causa na vida da pessoa. Sacou? Porque quando você rompe com esse negócio, cara, você rompe com um aspecto de, cara, querer parecer o melhor, o bonzão, entendeu? Aspectos de autoimagem. Por quê? Porque tá relacionado, cara. Quando a pessoa, às vezes, ela entra, né, naquela concha do aprendizado para se proteger da rejeição, entendeu? E aí, se esse é o caso, né, da pessoa que tá ouvindo a gente, cara, se deixar de ser um empreendedor vai ser muito melhor do que simplesmente os milhões que você vai fazer no seu negócio. Vai ser você ser livre dessa dor que é ficar se deixando ser levado pela rejeição, entendeu? Então, para É mim, o muito ganho na vida ele é maior do que o ganho financeiro, entendeu? Para mim, o ganho financeiro é só o reflexo desses benefícios que provocam na vida, sacou? animal, cara. E a gente vê que, de fato, né, uma pessoa livre nesses aspectos, né, livre totalmente, né, do que as pessoas pensam, sabendo quem ela é, a sua identidade, as pessoas que, de fato, têm clareza sobre isso e entendem, elas buscam, né, parece que, cara, ligam um motor de execução, as Uhum. pessoas executam, geram resultado e crescem absurdamente, né? Muito Então bom. é bem legal isso. E, cara, eu queria que você desse aí, né, nesses momentos finais aqui, desse uma dica aí pra galera que tá passando talvez por isso, né, que sofre um pouco com esse excesso de informação, que talvez agora, né, você dando esse exemplo de, Uhum. cara, a pessoa se identificou que é um fazedor, Uhum. e aí eu queria que você desse uma dica pra esse cara. Boa. Cara, a minha dica vai ser o seguinte, vai ser seguida de um exercício prático, Opa. tá? A minha dica vai ser o seguinte, você que está ouvindo esse podcast ou assistindo ele no YouTube, onde você estiver assistindo, tirar um print da tela e lá nos seus stories me marcar e botar a hashtag basta. Hum. Basta. Só isso. Fa- B-A-S-T. Fala Basta. o teu Instagram. Meu Instagram é @phmquintanilha. Então, cara, se esse podcast te marcou de alguma forma, se você teve alguma identificação, e você quer romper com isso, só isso. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber o que que é, o que significa, o que Uhum. significa esse basta. Nada, ninguém vai saber. A única coisa, eu vou saber, porque você vai me marcar, então eu vou saber. E aí eu vou interagir com você lá no direct, tá? Então, Show de bola. cara, tira um print agora, me marca @phmquintanilha e escreve hashtag basta. O primeiro passo da execução é executar isso, né, É cara? Se isso. você quer mudança, então vai pra cima. Show de bola! E para finalizar esse podcast, cara, se você curtiu esse podcast, você tá no Spotify, cara, segue lá a gente lá no Spotify. Se você tá no YouTube, se inscreve. E, cara, se você gostou, compartilha aí com seus amigos, né? Vamos levar essa mensagem para mais Boa. pessoas. É Espalha a isso aí. palavra. Espalha a palavra. Espalhe. Hashtag espalha a palavra. Show de bola! Um abraço, valeu, tchau, tchau.